Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do nosso núcleo de estudos espíritas Chico Xavier. É sempre com muita alegria que me reencontro com vocês nesses laços fraternos que nos unem para mais um estudo da nossa doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que sempre é uma oportunidade para nos proporcionar reflexões para serem aplicadas em nós mesmos. Como sempre, iniciamos com a frase do nosso querido Chico Xavier. A frase selecionada para hoje é a seguinte: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. A leitura inicial, que sempre nos ajuda nessa harmonização, nessa concentração para o estudo, é da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, a lição 63. Atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. A mensagem de Emmanuel para nós, baseando-se nesse versículo, é a seguinte: alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do Evangelho. É igualmente peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já forem momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevivendo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferrotoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Vamos então agora buscarmos a sintonia com esses irmãos tão queridos que nos apoiam nestes momentos, aos nossos anjos da guarda, para que eles nos auxiliem em nossa atenção, para que venhamos cada um de nós captar a mensagem específica que nos atingirá mais intimamente, de forma proveitosa, no estudo dessa noite.
e agradecemos desde já por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. O tema do nosso estudo de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, aquele do amai os vossos inimigos, nos itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. A parte do Evangelho está em Mateus, capítulo 5, nos versículos 38 a 42. E é a seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, de que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater a face direita, lhe apresentais também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está também no item 7 desse capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 8, eu não vou ler integralmente, convido a vocês a lerem em seu Evangelho, até para, num momento mais à frente, também refletir sobre isso, após conversarmos sobre alguns pontos dele hoje. Mas no item 8 ele inicia sinalizando para nós que os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Suscetibilidade, ponto de honra, orgulho, exaltação da personalidade. Será que em algum momento alguns estímulos fazem que essa minha suscetibilidade apareça de uma forma um pouco mais intensa? Como anda o meu orgulho? Quais dos meus comportamentos sinalizam uma exaltação da minha personalidade? Lá também nos fala que o Cristo veio e disse: retribuir o mal com o bem. E essa questão de não resistir ao mal que vos queiram fazer e apresentar a outra face, por um orgulhoso, esse ensino vai parecer uma covardia, porque ele não consegue compreender que haja mais coragem de suportar um insulto que tomar uma vingança. E não compreende por quê? Porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. O presente no sentido dessa vida terrena, dessa encarnação, desse momento. E questiona também se a gente deve levar ao pé da letra esse ensinamento, né? Se alguém nos bate na face direita, a gente vira a outra face para que batam também. Ele diz, da mesma forma, a gente deve tomar o pé da letra esse quando a gente toma o pé da letra aquele que arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. O próprio instinto de conservação, que é uma das leis naturais, nos impede de colocar o pescoço à disposição para o assassino. Quando Jesus nos fala para apresentar a outra face, ele está dizendo de uma outra forma para que a gente não pague o mal com o mal, que a gente deve aceitar com humildade
tudo que venha a moldar o nosso orgulho. Que mais glória existe em ser ofendido do que ofender, de suportar uma ofensa do que ofender alguém, ser injustiçado do que cometer uma injustiça, ser enganado do que enganar alguém, e até ser arruinado do que arruinar os outros. E finaliza esse item 8, reforçando uma recomendação que eles indicam que fazem insistentemente para nós ao longo do Evangelho. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Isso me traz, naturalmente, essa parte final, a lembrança de uma mensagem de André Luiz, que está na obra Agenda Cristã. É a mensagem 25. O título dela é Suba Mais Alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inúmeros. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude dos pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Nessa breve mensagem, André Luiz acaba apontando para cada uma dessas situações da calúnia, da perturbação, da acusação indébita, da desconfiança descabida, da crítica, dos pareceres desfavoráveis, um comportamento positivo, que é uma contraposição ao comportamento negativo em relação a nós. Pagar o mal com o bem, responder à negatividade com a positividade. Isso é mostrar a outra face também. Eu lembro que quando eu era moleque, isso faz tempo, era comum os pais, os amigos, principalmente em relação aos filhos, homens, dar um conselho que era parecido com o seguinte: se alguém mexer com você, tem que reagir. Filho meu, ou então meu amigo, não vai ser otário, mané, covarde. E muitas vezes víamos a mãe ou outro amigo se aproximar de forma doce, paciente, me passando uma diretriz que era oferecer a outra face. Eu vivenciei isso, essa experiência. E confesso para vocês que, em determinadas situações, eu obedecia mais o lado de que era indicava oferecer a outra face ou que de reagir impulsivamente, às vezes até de forma violenta, verbalmente que fosse, agredir com um olhar. Mas ainda há muitos que realmente interpretam essa mensagem do mestre
como uma solicitação para sermos covardes. E, se levarmos ao pé da letra, realmente fica estranho esse sentido. Como nos recomenda na orientação do item 8, voltemos à época anterior a Jesus, a época de Moisés. O que falava a lei mosaica? Olho por olho, dente por dente. Uma justiça baseada no toma lá, dá cá, que nos aproximaria, na verdade, de algo próximo a: se alguém vos bater na face direita, bata na dele também. Mas isso é o que nos ensina a nossa referência maior, o nosso modelo de comportamento. Jesus não veio aqui apenas falar sobre um Deus de amor. Ele veio viver entre nós para nos exemplificar o que é realmente amar. Resumiu toda a lei e os profetas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é, então, o real significado dessa orientação? Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Primeiro, é ajustar o nosso olhar ao que é: se alguém vos bater na face direita, que não é de forma alguma exclusivamente uma agressão física. Para nós, isso funciona devido àquela suscetibilidade indicada anteriormente, lá de novo no item 8 do Evangelho. Alguém nos bater na face direita, para nós, pode ser: se alguém me tratou mal, me caluniou, fomentou discórdia em torno de mim, traiu a minha confiança, me desprezou, me ofendeu, me magoou, me machucou, me difamou, me abandonou, me feriu. Se alguém me odeia, se me prejudicou de alguma forma, muitas vezes enxergamos até como nossos inimigos. Mas como realmente eu devo me comportar em relação àquele que teve essa atitude comigo, essa postura comigo? Qual caminho eu vou escolher seguir? O que o meu orgulho, ainda tão presente em mim, me sugere? Se eu fizer isso, corro o risco de acabar seguindo pela estrada do ódio e da vingança. Portanto, eu devo pensar bem aonde essa estrada me levará. Que alternativa o Evangelho nos apresenta? É a parte do apresentar a outra face. Mas o que é apresentar a outra face? Vou tentar dar um exemplo, uma situação do cotidiano. Eu estou envolvido num projeto no trabalho, um projeto muito importante. Alguém da equipe desse projeto, querendo me prejudicar, agenda uma reunião importante com todo mundo, mas não me chama. No dia seguinte, o meu chefe me dá uma bronca daquelas. Fala que mais uma dessas eu estou na rua. Eu explico que não compareci porque não fui convocado. Ele reage dizendo: todo mundo sabia dessa reunião. Impossível você não saber.
eu sei quem foi o responsável por essa ação. E sei qual era a intenção dele. Bem, eu tenho algumas atitudes como alternativa. A primeira, eu já me justifiquei com o meu chefe. Vou ficar mais atento para que não aconteça de novo. E em relação à pessoa que me prejudicou, eu vou procurar não deixar brechas para que ela me prejudique novamente, mas não vou fazer nada contra ela. Ou então eu posso me comportar de outra forma. Volto a falar com o meu chefe e enfatizo que o fulano não me chamou para me prejudicar e que a culpa é toda dele. Além disso, vou arrumar um jeito de prejudicar o fulano, porque isso não vai ficar assim, não. Não levo desaforo para casa. Eu sou muito bonzinho até pisarem no meu calo. Sabe aquela história de doe um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela? Ainda uma terceira opção. Fulano me quer mal. Se me prejudicou hoje, certamente o fará outras vezes. Eu deixo muitas brechas. Não vou conseguir impedir isso. Eu vou me dar mal mesmo. Qual desses três comportamentos se aproxima do apresentar a outra face? Certamente o primeiro. Jesus ensinou o quê? Retribuir o mal com o bem. Se eu vou pelo segundo, estou indo pelo caminho da vingança, do ódio, da mágoa, do rancor. E o terceiro é aquele comportamento que também é extremamente equivocado. Já que me bateu, bate de novo mesmo. Eu mereço, eu devo merecer apanhar. Lembremos da frase do Chico, do início desse estudo. Fico triste quando alguém me ofende, mas ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível. E se eu me sinto magoado, isso naturalmente não me dá como diretriz de comportamento que eu o magoe também. Mas isso é fácil da gente fazer sempre, escolher essa primeira alternativa? Bem, falando por mim, não é. A origem de toda essa nossa dificuldade em fazer, em determinadas situações, aquilo que devemos fazer de acordo com a orientação do Evangelho, na sua interpretação correta, é o nosso orgulho. É realmente algo que ainda está muito arraigado em nós. Há num livro chamado Coragem, com mensagem de espíritos diversos, tem uma mensagem de número 49, que é de Emmanuel. O que importa? O que importa a incompreensão que apareça no nosso caminho? Que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos.
Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos à desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empresta ou nos permite realizar. Que nos cabe responder ao mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. O nosso orgulho, quando alguém nos prejudica, faz com que intimamente algumas questões apareçam, como uma reação mesmo. Como assim? Quem ele pensa que é? Ele sabe quem eu sou? Antigamente, nós resolvimos essa questão através do duelo, em nome da honra. Hoje, o duelo é diferente para a grande maioria de nós. Mas existem alguns companheiros nossos de jornada que ainda agem com extrema violência ao sentirem-se atingidos na honra, cometendo crimes por causa de não conseguirem lidar com esse sentimento da ofensa, da traição e da mágoa. A gente pode falar, pelo comportamento que tivemos até hoje nessa encarnação e pelas experiências que vivenciamos, que estamos distantes dessa condição. Mas concentremos, então, a nossa avaliação nos duelos que travamos hoje. Porque nós mudamos o formato do duelo, usamos outras armas, mas continuamos duelando por aí. No entanto, quando a gente age dessa forma, nós sofremos e fazemos o outro sofrer. Criamos obstáculos que nos dificultam a buscarmos a real felicidade. Lembremos que a lei de atração é uma lei natural e que faremos conexões através dos sentimentos que temos uns pelos outros. Quanto mais intenso e verdadeiro for o sentimento, mais forte e duradoura será a conexão com o outro. Muitos espíritos, ao optarem a concentrar esforços na vingança, movidos pelo ódio, passam anos, séculos, indas e vindas em reencarnações, se alimentando desse sentimento negativo. E estão plantando cada vez mais para colher sofrimentos, amarguras, arrependimentos, culpa e dor. Não nos esqueçamos também da recomendação do nosso querido Mestre Jesus. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Gente, o sentimento de vingança atormenta aquele que o possui. Ele não tem sossego, não tem paz. A serenidade e a harmonia são inatingíveis para ele.
Em que nível vibracional ele se encontra? Que companheiros irá atrair? Nós precisamos lutar intimamente para afastar de nós esse sentimento, desde a primeira percepção dele em nosso pensamento. É claro que podemos pedir ajuda ao nosso anjo guardião, aos amigos espirituais. Sempre. Eles vão estar lá para nos socorrer. Mas é necessário que nós façamos com sinceridade e vontade firme o esforço de refutar esse sentimento. E ódio. Você odeia alguém? Ó, tem pessoas que eu não gosto muito, eu não vou com a cara dela, ela não vai com a minha também, mas odiar, eu não odeio ninguém, não. Que bom que já não odiamos mais ninguém. Prova que estamos caminhando. Mas imaginemos a seguinte situação. Eu desencarnei, voltei à pátria espiritual. Passei naturalmente um tempo para me readaptar. E aí eu começo a estudar novamente, a trabalhar. E um dia recebo um convite para ir a um lugar onde há uma pessoa que eu preciso ajudar, que se encontra numa clínica de reabilitação em uma colônia espiritual. Apresentam-me aquela pessoa. Pareceu-me alguém que passou por muitos tormentos recentemente. O sofrimento está estampado no rosto dela. E eu logo pergunto ao orientador que está comigo: em que eu posso ajudar essa pessoa? O irmão responsável pela recuperação dela na clínica explica: é que ela precisa do seu perdão. E eu, surpreso, logo pergunto: mas por quê? E aí vem a resposta: porque numa encarnação passada ela dizimou sua mulher e filhos e te fez escravo até o final daquela vida. Foi resgatada após séculos no umbral. Qual seria o meu sentimento naquela situação? O primeiro sentimento. Eu certamente estava indo lá com o melhor dos meus sentimentos, movido pela caridade, para ajudar alguém que precisa. Mas e na hora da revelação? O que será que brotou em mim? No instante da revelação, mesmo sem qualquer capacidade de raciocínio ou pensar naquilo. Bem, meus irmãos, eu sinceramente não posso garantir que não seria negativo esse meu primeiro sentimento após a revelação. Isso me mostra que ainda tenho que adquirir muito dessa virtude que é oposta ao ódio. Qual é essa virtude? O amor. Esse é o antídoto de todos os males que nos assolam a trajetória. É preciso amar, meus queridos irmãos, a todos, indistintamente, independente do que nos façam, do que pensam de nós, da forma que vivem. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que é Jesus? Jesus é amor. Sigamos seus passos. Já sabemos qual é o caminho a ser trilhado. O Evangelho nos mostrou. Eu tenho certeza que nós já queremos, sinceramente, ir ao encontro dele. Não temos mais dúvidas. Nós podemos
Ele tem certeza que sim. Deixemos os duelos para trás. Quais devem ser as nossas armas agora, na luta do nosso dia a dia? As armas são a coragem, a humildade, a fé, a esperança, a fraternidade, a caridade e, claro, o amor. Para trazer reflexões finais para o nosso estudo de hoje, na obra Encontro Marcado, de Emmanuel, há uma lição cujo nome é Perante Ofensas, que nos traz uma orientação sobre compreensão e tolerância. Vamos a ela. Reportando-nos as ofensas que porventura nos perturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Compete-nos a obrigação de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho, explicado pela codificação kardeciana, guardamos elucidações em torno das realizações essenciais da vida e do universo, em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profitentes de muitas escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Nós conhecemos racionadamente a vida além da morte, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito, o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, a reencarnação, o problema das provas, o impositivo do esquecimento de todo o mal, a necessidade constante da prática do bem, a mediunidade com os fatos que lhes são consequentes, o princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica, a obsessão visível e a obsessão oculta. Degrau evolutivo em que cada criatura se coloca, a diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. Por outro lado, recebemos favores constantes, como sejam a interpretação clara das lições de Jesus, consolo e advertência de amigos domiciliados em planos superiores, benefício da prece espontânea, sem o constrangimento de quaisquer preceitos convencionais, a intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes, a cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio, que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. É razoável concluir assim que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos aos outros sem perceber, como exigir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos? Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia. Portanto, somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós a construção do reino de Deus. Fortalecemos-nos, então, no amor ao próximo e sigamos em frente, em direção do nosso Mestre Jesus. Agradecemos mais uma vez à espiritualidade amiga, aos mentores da casa, a todos os irmãos e irmãs que colaboram para que esses estudos aconteçam, para que nos reunirmos em diversos momentos para juntos pensarmos um pouco mais
sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, e desta forma seguirmos crescendo aos olhos do Pai. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês nesse estudo e que certamente nos encontraremos em outras oportunidades. Muita saúde e muita paz a todos. Um grande abraço.